Bem-vindo todos a mais um Oriza Educacional. Esse é mais um episódio. Eu sou o Fábio Leles e comigo hoje a Daniela Cafaro, que é a nossa advogada responsável pela área de Wealth Planning, né, onde ela assessora aí todos os nossos clientes na parte fiscal e sucessória, né, relacionada às suas pessoas físicas e também a todo o seu ambiente de familiar, né. Então, hoje nós vamos abordar um tema que é o tema de tributação e transmissão de recursos no exterior, né, onde a gente vai dar mais detalhes, né, de como isso funciona na prática e as implicações tributárias dessas escolhas que o investidor acaba fazendo. Tá bom, Dani, eu vou passar a palavra para você. Bem-vindo para o nosso Oriza Educacional. Legal. Obrigada, Leles. Olá a todos que estão acompanhando o episódio conosco. Dando continuidade, né, a um outro encontro que nós tivemos, em que a gente falou das estruturas, né, que são possíveis de fazer investimento no exterior, como é que elas são constituídas e tudo mais. Agora a gente detalha ali um outro lado, né, dessa análise do planejamento patrimonial, que é a tributação desses rendimentos que eu tenho, né, que eu recebo lá no exterior. A gente vai começar falando por tributação dos rendimentos recebidos quando os investimentos são feitos em nome de pessoa física diretamente, né? E nós já vamos abordar o enquadramento atual da lei que passou a vigir agora em 2024, né? Então, a pessoa física faz os investimentos em nome próprio, a gente já detalhou, né, a parte da estrutura no último encontro. Ela declara esses investimentos individualmente, então, se ela compra 10 ativos financeiros, ela declara esses 10 ativos financeiros, tá? Cada um numa linhazinha lá do imposto de renda. Como é que é a tributação? A tributação, né, o imposto de renda, tem que imaginar que é sempre quando eu aufiro uma renda. Se eu tive, né, um ganho apurado, um lucro apurado na alienação de um ativo, né, resgatei um fundo, liquidei um fundo, ou recebi um rendimento periódico, né, inclusive, tudo isso é fato gerador do imposto de renda aqui no Brasil, tá? A gente fala fato gerador, é um momento em que eu devo analisar se eu tive de fato esse ganho e qual é o imposto devido aqui. A nossa alíquota pela lei atual, ela agora é flat, né, 15%, ela não tem mais uma progressividade como era no enquadramento antigo. Então, toda vez que houver um ganho decorrente, né, dessa alienação do ativo, resgatei, liquidei um fundo, venceu um papel, alguma coisa assim, ou tive um rendimento periódico, como eu falei, né, um bonde que me pagou um rendimento periódico, uma ação que me pagou dividendo, eu reconheço aquele ganho e a tributação e o lançamento vão acontecer na declaração do ano seguinte ao que eu recebi aquele rendimento ou tive aquele lucro, tá? Isso também de acordo com a lei nova. Então, não é mais necessário eu todo mês ficar reportando e recolhendo DARF no mês seguinte relativo a esse ganho, né? Eu faço, obviamente, meu acompanhamento anual. No ano seguinte, vamos supor aqui 24, tudo que foi acontecendo durante o ano de 2024, eu faço acompanhamento, guardo documentos, e em 2025, quando eu fizer a minha declaração de imposto de renda de pessoa física, eu reporto aqueles rendimentos aplicando a alíquota de 15% para que se dê, de fato, a tributação correta, tá? É bom a gente reforçar também que é possível eu compensar prejuízos entre essas operações, né? Isso pela lei antiga não era possível, e agora é possível eu compensar esses prejuízos. Daí a importância realmente de guardar toda a documentação das operações que eu faço e fazer o reporte correto no ano seguinte, tá? E, Dani, você pode compensar prejuízo, por exemplo, você teve um lucro, vamos supor, no mês de fevereiro. Se você tem um prejuízo no mês de junho, ou seja, subsequente ao lucro, você pode compensar isso ao fechar o seu balanço no ano seguinte, é isso? Quando você fizer a declaração no ano seguinte, você vai ver todas as operações, né, que aconteceram e compensar lucros e prejuízos ali entre elas, tá? Independente dos prejuízos terem sido antes ou depois, ou seja, você pode compensar tudo naquele ano corrente. Desde que tenha sido no mesmo ano, não tem problema. E vai fazer diferença, Lelis, agora o próximo ponto que a gente vai falar de companhia, né? Quando eu faço investimento em nome de companhia no exterior, aí faz diferença. Só me adiantando um pouquinho, eu compenso
prejuízos com lucros, né, futuros produzidos. Então, se eu tiver prejuízo em 24, aí eu tive lucro em 25, sim, eu compenso um com o outro, tá bom? A partir da vigência da nova lei. Mas para os investimentos financeiros em nome de pessoa física, é o que aconteceu no ano, uma operação com a outra, e não tem problema, tá? Ser em um mês ou outro mês, porque realmente o conceito é do fechamento anual, quando eu for fazer a declaração de imposto de renda. Tá ótimo, tá ótimo. E o investimento para pessoa física é o conceito que a gente sempre conheceu, né? Desculpa, para a companhia offshore. A pessoa física faz o aporte na companhia, né? Os recursos que a empresa no exterior dessa companhia ela recebe, ela faz alocação em uma série de ativos financeiros, tá? E ao longo do tempo, lá do ano, vai comprando, vendendo e tudo mais. Como é que se dá a tributação? Eu aportei os recursos na minha companhia offshore, ela operou durante o ano de 2024 inteiro, né? Quando eu fizer o meu balanço de 2024, para fazer o reporte na declaração de 25, aqui no nosso exemplo, eu vou ter que verificar o lucro produzido pela companhia e ele já vai ser automaticamente tributável, tá? Lei antiga, só para comparar, eu escolhia se eu queria distribuir o lucro ou não, e eu só seria tributada se eu distribuísse. Lei nova, nossa cabeça tem que ser olhar o balanço, né? Minha empresa produziu lucro, teve lucro, eu preciso já oferecer a tributação na minha declaração de imposto de renda no ano seguinte e recolher os 15% sobre aquele rendimento produzido, tá? Pela companhia. A tributação para redução de capital ou liquidação da companhia, só para deixar claro, né, do principal que eu aportei, ela continua sendo um racional ali de 15% sobre um ganho decorrente de variação cambial, né? A minha cabeça com relação à companhia tem que ser sempre assim, uma caixinha que eu constituí, eu fiz um aporte de $1 milhão, por exemplo, né, em 24, e aí, fechou 24, eu percebi, né, vi em balanço que teve $100 mil de lucro, eu pego aquele lucro e tributo. Todo ano eu vou montando esse estoque de lucro tributado, é quase como que lucros acumulados, né, e vou guardando aquilo para o momento em que eu quiser, de fato, distribuir aquilo, tá? E tem essa questão que você comentou, que é uma previsão também para compensação de prejuízos produzidos na companhia com lucros futuros. Isso também é possível, tem previsão na nova lei, e daí a importância também de ter o balanço, né, detalhado, todo ano feito, porque é ele que vai justificar qual foi o resultado final naquele ano em relação à minha companhia e que eu, como acionista, tenho que reconhecer né, no meu IR aqui no Brasil. Outra questão que, né, trouxe até um pouquinho de, não vou dizer confusão, mas dificuldade de entendimento, porque a lei nova trouxe uma diferenciação, e a gente vai ver que na próxima página, que a gente vai tratar de companhia transparente, o que a gente acabou de ver aqui para a companhia offshore é, como eu brinquei, o tradicional, que eu sempre conheci, joguei o dinheiro dentro da companhia, declaro as cotas da companhia e acompanho todo ano o lucro que ela produziu, né? Para a companhia que o cliente escolher que vai ser transparente, o que significa isso? Eu quero só ressaltar que isso depende de uma análise muito específica do caso concreto, tá? Mas no racional do lado tributário, para tentar simplificar, vai significar que eu tenho uma companhia, ela existe, ela me protege para fins sucessórios, como a gente mencionou já também, mas sendo transparente para fins fiscais, eu declaro ativo por ativo do que a companhia tem ali dentro dela em meu nome diretamente, tá? Então, em comparação a uma companhia opaca, ela tem 10 ativos, eu escolhi a opaca, eu coloquei meu dinheiro dentro dela e ela está operando, eu declaro que eu sou dona de, por exemplo, $1 milhão em cotas daquela companhia. Acabou, é uma linha, né? Onde eu informo as cotas. Para a transparente, se eu escolhi esse regime da transparência, e esse $1 milhão a empresa aplicou em 10 ativos diferentes, eu, sócia, residente no Brasil, declaro ativo por ativo, um em cada linha no meu IR, para fazer a apuração correspondente, como se fosse, de fato, detido direto em nome de pessoa física, tá? Então, aí, o racional da tributação é igual a gente mencionou para pessoa física, é ver ativo por ativo, o que eu tive de lucro, o que eu tive de prejuízo, e reporto na minha declaração do ano seguinte, tá? Então, tem essa diferenciação, é uma questão bastante
recente, claro, porque é a lei nova que trouxe, e a gente analisa sempre no caso a caso o que seria mais adequado, tá, para cada família. Tá. Você consegue dar algum exemplo de quando é mais indicado fazer a companhia opaca ou a declaração no modelo transparente? Só para a gente entender um pouco de vantagens e desvantagens de cada modelo, Dani. Tá. Sim, dá para a gente tentar, né, aplicar um racional geral, assim, em linhas gerais, o que seria? Faria mais sentido eu escolher a transparência quanto mais eu tiver investimentos em ativos ilíquidos, de longuíssimo prazo, que eu não tenha rendimento periódico, né, pago por aquele ativo, aquele investimento. Sendo assim, pode ser que a transparente ela faça mais sentido, porque se eu imaginar que eu tenho um ativo que ele é ilíquido, que é um investimento em private equity, que ele vai, né, ter ali um prazo de 10 anos para, de fato, entre aspas, amadurecer, que não tem rendimento periódico, aí eu declaro transparente, coloco uma linha só, um ativo, imaginando que com essa consideração que eu fiz, que eu só pague imposto realmente no final dos 10 anos, tá? Então, racional geral é isso, ativo líquido, que não paga rendimento periódico, longuíssimo prazo. Então, e tem que ser feita uma análise realmente da carteira ali para ver se faz sentido ou não. Tá certo, tá certo. E quando você tem investimentos que pagam dividendos no meio do caminho, ou que você tem um fluxo de movimentação maior na carteira, aí geralmente um modelo opaco é mais indicado, né? É mais indicado, porque aí, de qualquer maneira, eu vou ter a incidência anualmente sobre aquele rendimento, né? Se eu tivesse em nome de pessoa física, ia ser anualmente, porque eu recebi todo semestre ou todo ano um rendimento, e em nome de pessoa jurídica opaca, todo ano verificando o lucro produzido na companhia e tributando, né? Então, aí eu não consigo ter um ganho, entre aspas, de jogar a tributação lá para frente, como foi o exemplo aqui mais extremo que eu dei de um private equity, que só daqui a 10 anos que eu vou ter, de fato, algum ganho, entendeu? Tá ótimo. Não, tá claro. Tá bom. Mas essa é uma análise que a gente sempre conversa com os nossos clientes, mas tem algum racional que pode ajudar ali na decisão. Tá ótimo. E outra coisa, é só para... A gente tem um quadrinho aqui meio que resumo de tudo que a gente falou, né? Para comparar, para aqueles clientes que quiserem, né, rever o episódio aqui, olhar esse resumo, eu acho que ele ajuda para tentar fazer um paralelo entre o momento de tributação, em que aquilo influencia, né? Em que aquilo, quero dizer, a escolha da forma de investimento influencia a montagem, a estruturação da minha carteira, como é que é a sucessão, que também a gente vai comentar aqui rapidinho na sequência, e custos, porque, em regra, eu preciso ter atenção, quando eu tenho ativos em nome de pessoa física, com relação ao risco de enquadramento para imposto de herança no exterior, né? Se eu, Daniela, tenho um ativo em nome próprio, dependendo de onde aquele ativo está localizado, pode ter um risco ali de incidência de imposto de herança no país de origem do ativo, né? Além da minha análise aqui como residente fiscal brasileira. A companhia offshore normalmente é constituída, claro, em países que não tributam a transmissão daquelas cotas, né, pelo imposto de herança. Então, eu já mitigo esse risco, eu fico mais tranquila em relação ao que eu tenho dentro da companhia. E em questão de custos, obviamente faria muito, isso aqui é ilustrativo, né, mas depende da jurisdição, de como é a estrutura da companhia e tudo mais, mas traria talvez um custo de uns $3 mil no ano para manter aquela estrutura, né, com balanço e tudo mais. E são coisas que eu preciso considerar, né, em que eu vou investir, que tipo de tranquilidade eu quero ter, como é que eu vou fazer a minha sucessão. E a gente sempre, no mapeamento com os clientes, também consegue detalhar isso um pouquinho melhor, né? Tá ótimo. E já que a gente tocou na questão aqui de transmissão de cotas, né, que eu mencionei, quando eu tenho ativos em nome de pessoa física, eu preciso verificar qual é o ativo, como ele vai ser transmitido, se é fácil a transmissão dele ou não, se ele traz risco de imposto de herança na, né, origem, país de origem do ativo ou não. E para a companhia offshore, é uma coisa, assim, normalmente um pouco mais tranquila, porque a gente constitui numa jurisdição, como eu falei, que não tributa essa transmissão, e eu transmito cotas para os meus sucessores, né? Se eu tenho uma companhia
e sou dona da totalidade das cotas, eu tenho 2 herdeiros, eu determino ali, provavelmente via testamento, que é o mais usual, a gente até comenta isso aqui também mais em detalhes, mas no meu testamento eu vou detalhar provavelmente que eu vou deixar 50% das cotas para um filho, 50% das cotas para o outro filho, não sei, assim, né, para ilustrar. Mas dessa maneira, com o testamento, as cotas são transmitidas para os novos donos de maneira tranquila, tá? Sem o risco do imposto de herança no país de origem e com análise específica da incidência de TCMD, né, que é o nosso imposto de herança aqui no Brasil, ele é estadual, claro, mas com análise específica aqui dos herdeiros, se eles vão ter que recolher imposto aqui no Brasil ou não. E por que eu estou falando isso? Tem um detalhe que, de novo, a gente está falando isso aqui, né, 2024, a gente está no mês de maio, a gente sempre tem que checar a legislação aplicável tanto no país do investimento, quanto no país de residência, que no nosso caso aqui é o Brasil, porque hoje, por exemplo, caso houvesse um falecimento de uma pessoa física sendo titular de cotas dessa companhia no exterior, há possibilidade de questionar judicialmente o recolhimento do imposto de herança e o herdeiro pode conseguir uma medida judicial, uma liminar, para o não recolhimento desse imposto de herança por conta de uma decisão do STF, tá? Só para mencionar que a minha regra geral, né, sendo conservadora aqui, é imaginar que se meu pai deixa um ativo no exterior, deixa uma companhia offshore aqui no nosso exemplo, eu devo considerar que, em regra, eu vou recolher o imposto de herança aqui no Brasil, tá? Agora, momentaneamente, por conta da decisão do STF, que a gente colocou até a numeração para consulta aqui dos nossos clientes, há a possibilidade de questionar judicialmente, conseguir uma medida para o não recolhimento desse imposto. Então, daí a importância de sempre que o cliente for constituir a companhia, tiver dúvida com relação à tributação, houver a falta, né, de algum acionista, que realmente ele nos acesse para a gente checar qual o enquadramento adequado de acordo com a lei vigente naquele momento. Tá? Mas a transmissão é muito tranquila das cotas da companhia offshore, parece mais complicado do que mas da mesma maneira que aqui no Brasil eu consigo fazer um testamento, eu faço um testamento, por exemplo, né, em BVI, no nosso exemplo aqui que a gente tem acostumado a tratar, e as cotas seguem para os meus herdeiros. Ótimo, ótimo, Dani. Acho que é importante aqui sempre contextualizar caso a caso, né, Dani? E a gente deixa aqui o convite para os nossos clientes que conversem conosco, né, antes de seguir qualquer caminho, né, ligado à estruturação desses veículos no exterior, né, seja você tem aí diferentes caminhos para seguir ligados a casos, né, individuais e familiares. Então, sim, é sempre bom nos consultar para avaliar quais caminhos fazem sentido para aquela família, para aquele indivíduo, né? A gente agradece aqui a presença de todos, né, que nos ouviram nesse Oriza Educacional. A gente pede para que vocês deixem aqui nos comentários as suas perguntas, né, no nosso canal aqui, e ficamos à disposição aqui na Oriza para tirar suas dúvidas e fazer bons negócios também, olhando oportunidades no exterior. Obrigado a todos. Obrigada. Até mais.